Boa tarde, pessoal. Segunda-feira, penúltima semana do ano aí, né? 2013 cada vez mais próximo do fim. Dia 16 de dezembro a gente está aqui para falar de esportes da Web TV, de esporte do Jornal NH. Sou Chico Luz, tenho aqui ao lado do Christopher de Matos. Hoje, um dia, uma segunda-feira que promete novidades. Afinal, o Grêmio deve confirmar hoje o Enderson Moreira como seu treinador para 2014. É uma tendência no momento, não houve um acerto até então com o Renato Portaluppi, uma renovação, e Enderson parece como o novo treinador para o Grêmio em 2014. Em Goiânia, inclusive ontem, a imprensa local já dava como certo. O Enderson teria confidenciado alguns colegas e esses fizeram vazar essa informação. É um fato novo, o Grêmio buscava um fato novo, está aí um fato novo. Agora, eu não sei exatamente se é o nome do Enderson que é o mais importante para o Grêmio ou sobre o conceito do treinador emergente que é o mais importante. Acho que esse modelo que o Grêmio busca, de um treinador que tem na carreira ainda algo a buscar, essa aspiração profissional, acho que é o mais interessante. Não há mais espaço no futebol brasileiro, muito menos aqui em Porto Alegre, para a gente pagar salários milionários a treinadores como foi uma sequência que o Grêmio teve com o Luxemburgo, o Inter também antes com o Dunga, segue com o Abel nesse projeto, mas enfim, é preciso mudar por esse processo. Algo precisava ser iniciado e acho que o Grêmio dá um passo inicial. Não sei se o Enderson é um nome que vai conseguir desenvolver no Grêmio o que ele fez no Goiás, mas é uma tentativa e as tentativas são bem-vindas. O Enderson Moreira, né, que teve assim seu primeiro destaque na base do Inter, né? Ele foi treinador do time sub-23 do Inter, chegou a assumir o time profissional em alguns jogos, numa troca de treinadores ali. Não me lembro bem quando é que foi, acho que foi entre a saída do Fossati. Isso, ele foi em 2011, após aquele trágico episódio do Mundial. O Inter ainda deu um período de férias mais longo para a comissão técnica, né, e para os jogadores, e o Enderson iniciou aquele projeto. Naquela ocasião, existia a expectativa no Enderson como existe hoje sobre o Klemer, um treinador da base com uma capacidade de fazer esse processo de ascensão de jovens ao grupo profissional. Ele tinha trabalhos anteriores no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, muito bem sucedidos, foi campeão brasileiro sub-20, esse torneio que a gente está acompanhando agora, ele foi campeão brasileiro com o Cruzeiro. É um treinador que tem esse projeto, mas no Inter aquele processo não foi bem, embora ele tenha sido responsável por surgimento de alguns jogadores como Ricardo Goulart, que hoje é uma realidade no Cruzeiro. Ele pegou o final do Oscar na base do Inter, foi ele que treinou também. Ele chegou a ter um trabalho rápido com o Leandro Damião naquele time, mas enfim, é um treinador que profissionalmente no Inter ele não ficou com bons olhos. A gente não sabe exatamente o que aconteceu no vestiário, mas aquele processo do Roberto Sigman com o Giovanni Luiz... Terminando o Inter B, né? Foi tudo aquilo foi também. Uma das cabeças que rolou naquele processo. Mas ele teve um outro trabalho muito interessante no Fluminense, antes do Abel, até por coincidência, né? Que ele preparou a casa para aquele time que o Abel veio comandar a ser campeão brasileiro. O Enderson treinou o Fluminense em 2011, justamente. O Fluminense não teve bons resultados, mas ele deixou uma base de time que acabou dando certo, tanto que o Flu, que era atual campeão brasileiro naquele momento, o Muricy tinha saído, né? O Enderson entrou no lugar do Muricy. O time foi eliminado da Libertadores nas oitavas de final, mas ainda assim, com o Enderson Moreira, montou uma base do time que com o Abel teve a segunda melhor campanha melhor campanha do retorno do brasileiro de 2011. Mérito do Enderson Moreira, por exemplo, colocar para jogar o Wellington Nem, que daqui a pouco depois virou um dos grandes nomes daquele título brasileiro do Fluminense. De qualquer forma, é um treinador que tem esse projeto. E nesse processo franciscano, digamos assim, que o presidente Fábio Koff pretende para o Grêmio, pode ser ele esse profissional que saiba fazer esse trabalho de ligação da base ou também de revelação de jovens jogadores, pois eles não precisam estar necessariamente no Grêmio, eles podem estar no interior de algum outro estado, ou na reserva de algum outro clube. Ele tem uma característica de ser responsável por esse tipo de trabalho. E no Grêmio, internamente, se tem uma visão de que esse trabalho tático também que ele desempenhou no Goiás possa ser uma alternativa. Exatamente aquilo que faltou para o Renato em alguns jogos. Pois é, então o Grêmio, vamos ver, a bola da vez é o Enderson Moreira, então, como treinador. Já no Inter, né, que o Inter vai confirmar, aliás, vai apresentar nessa terça-feira, já confirmado, o nome do Abel Braga. Ele chega ali às 5 horas da tarde para ser aquilo, o cara que venha comandar o vestiário não só como treinador, mas quase como um plenipotenciário, o dono de todos os poderes do vestiário colorado. E isso é o principal perigo, esse é o principal temor. Se o Abel fosse contratado para ser o treinador do Inter, eu não tenho dúvida que ele entregaria mais que o Inter teve em 2013. No entanto, quando se coloca
sobre a tutela de um treinador tantas atividades, tantas responsabilidades que teoricamente deveriam ser de cunho dos dirigentes, do departamento de futebol, isso realmente complica o trabalho do treinador. Mas esse tipo de treinador ainda, Chico, esse treinador mais experiente, rodado, chamado os medalhões, eles gostam dessa atividade, eles gostam de ter o controle de todo o processo. E aí a gente vai ficar com duas escolas bem diferentes na dupla Grenal. O Abel com esse processo mais tradicional do futebol brasileiro e o Enderson nesse processo emergente de o treinador ser uma peça nesse elo todo do departamento de futebol. Vamos ver o que vai acontecer de melhor, né? Vamos ver então. Lembrando também que nessa segunda-feira, né, que isso é mais tarde, acho que a partir das 5 horas também, a gente tem finalmente o julgamento do STJD, do que pode ser um tapetão ou não entre Portuguesa e Fluminense. Eu vou te dizer uma coisa, a tendência que eu vi na semana passada era de que a Portuguesa acabasse perdendo os pontos e fosse rebaixada, mas a gritaria foi tão grande e eu acho que o processo mudou tanto que me parece que as coisas vão ser mantidas como ficaram no campo, com o Fluminense rebaixado, a Portuguesa daqui a pouco tendo que cumprir uma punição no ano que vem, mas mantida na primeira divisão. O que mais pesa nesse momento, acompanhando algumas imagens que vêm lá do Rio de Janeiro, do julgamento, é a quantidade de policiais militares envolvidos na segurança, consequentemente muito maiores que o número disponível lá no jogo em Joinville. E aí a gente faz um paralelo, né? Se num evento de tribunal tem mais segurança do que num evento público-privado, de um evento esportivo, alguma coisa foi errada naquela semana, que a gente não tenha dúvida. Agora, nesse processo todo, que evidentemente que não há santinhos, a Portuguesa errou, merece ser punida, mas talvez o rebaixamento é uma punição severa demais e a gente fica na dúvida se fosse com um time de maior tradição política, por exemplo. Agora, por que a gente não pode pensar num processo de manter esses times na Série A, e por que não sobe simplesmente uma quinta força da Série B? Ia ser uma coisa mais razoável nesse momento. Mudaria também? É uma virada de mesa? Claro que estou fazendo uma analogia, uma brincadeira. Agora, o resultado de campo tem que ser imperativo. A Portuguesa que for punida, que cumpra os pontos no ano que vem, que comece com pontos negativos no ano que vem. Acho muito mais justo do que um rebaixamento forçado, que evidentemente é por uma questão política, é pelo apoio que o Fluminense tem na CBF. Pois é. A gente espera então, vamos ver o que acontece hoje no julgamento do STJD. Assim como o Cristiano, eu também espero que o resultado de campo seja mantido, afinal. Se o Fluminense foi rebaixado porque não fez por merecer, e a Portuguesa ficou em 12º lugar, à frente do Inter, à frente do Flamengo, por exemplo, fez por merecer ficar na primeira divisão. Eu espero que isso seja mantido no ano que vem. Se for punida, que perca o ponto conquistado no jogo contra o Grêmio, onde o atleta foi colocado irregularmente. Agora, 4 pontos é muito abuso. É um exagero. Vamos ver, a gente volta então nessa terça-feira com muito mais aqui de esporte para falar, possivelmente com o novo técnico do Grêmio e também para falar sobre tudo o que aconteceu lá no Tapetão do Rio de Janeiro. Nos acompanhe nessa terça então. Até lá.